Então nós já estamos gravando, tá? Você sabe que nós fazemos a gravação de vídeo e depois nós mandamos para o YouTube, tá bom? Depois o Júnior publica lá para nós, tá? Depois o Henrique, no final da reunião, o Henrique me lembra, me manda uma mensagem depois da reunião, para eu Mando convidar sim. você para o grupo no WhatsApp, tá? Aí Beleza. fica mais prático, tá bom? Então, para Uhum. quem chegou agora, esse rapaz que vocês devem estar vendo aí é o Henrique Denner, tá bom? Mora próximo aqui Prazer. da casa, da minha casa, Seja e Bem-vindo, bem-vindo, Henrique. Henrique. Muito obrigado. a gente já tem conversado há alguns dias e ele veio uma vez aqui para eu dar uma geral, verifiquei a mediunidade e apliquei passe nele, conversamos bastante. E amanhã ele vem para ver se a gente consegue terminar não, né? Falta o tratamento mediúnico, né? E amanhã vem a Dani e a Kátia aqui, a gente vai tratar dele. Bom, gente, então vamos nos concentrar e agradecer a Deus e Jesus pela oportunidade de nos reunirmos, de tratarmos desses assuntos importantes para a nossa vida como médiuns e como trabalhadores de Deus Jesus. Nós agradecemos também aos espíritos instrutores que aqui vêm com frequência com seus assistidos, com seus aprendizes. Pedimos a presença de nossos irmãos que sempre estão conosco, cuidando desses assuntos de conhecimento, de cursos e de palestras aqui junto à crosta. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores e agradecemos também a presença, evidentemente, dos nossos irmãos encarnados, pedindo aos mentores, em nome de Deus e Jesus, que possam ir cuidando dos irmãos que estão em nossos lares, nos locais onde cada um se encontra, participando da reunião, que eles sejam todos tratados e encaminhados para a continuidade de tratamento nas colônias, nos hospitais e cidades espirituais. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu estava, ou ainda estou, aguardando a Jalene, mas provavelmente ela não vai comparecer, que a irmã dela não está muito bem, né? Depois eu mandamos o link para ela. Quer dizer, nós mandamos no grupo, né? Mas o assunto é importante. Quando a gente estava falando esses dias sobre perispírito, fluido vital e... o que mais? Duplo pretérito. Dupletério. É dupletérico ou dupletério, tá? Uh, é importante a gente entender que compreender esses corpos do ser faz com que a gente tenha uma maior eficácia nos tratamentos. Entendendo por que a gente tem tanto problema, como, por exemplo, a gente sentir dor. Falamos bastante disso, né? As pessoas médium sentem dor e pode causar doença. Então, isso tudo é efeito do que o espírito desencarnado está passando e ele transmite para nós pela aproximação. Ele transmite isso de perispírito para perispírito, tá certo? E também através do perispírito que se dá pelo pensamento a comunicação de médium psicofônico, né? O espírito envolve a mediunidade. Essa comunicação é de perispírito a perispírito. Então, perispírito do desencarnado, ele se aproxima de nós, do encarnado, do médium encarnado, e através dessa movimentação perispiritual, ele consegue fazer um ajuste, tá? Um ajuste é fluídico e mediúnico. E aí se dá a comunicação através do pensamento. O perispírito do médium, a maioria das vezes, se desloca um pouco, e o espírito tem a impressão de que ele está utilizando o corpo do camarada, como se é chamado popularmente por aí de incorporação. Dona Inês chegou. Tá tudo certo. Ela deve estar pedindo desculpa lá, mas não tem que pedir desculpa nada. Tá tudo certo. Se já chegou, tá chegado, Dona Inês.
Fica tranquilo, tá bom? Ela fica preocupada, porque quando chega atrasada, ela não chega atrasada. Vamos lá, dona Inês, se acomoda aí, tá bom? Se acomoda aí que nós vamos tocando o barco aqui. Não se preocupa não. Bom, aí então a nossa irmã Jalene tá lá com um problema na casa dela, né, na família. Ela mora numa cidade pequena, então nós vamos todos aqui exercitar, tá bom? Ela mora numa cidade pequena e a família dela mora por lá. A irmã dela também é médium, espírita e mora numa casa separada. A casa que a irmã dela mora, salvo engano, é da família dela. E pelo que eu entendi, um irmão dela, um parente dela, morava nessa casa também. Pela mediunidade da Jussara, que é essa irmã da Jalene que está com problemas lá, vocês devem ter visto no grupo, né? Acontece o seguinte, conversando com a Jalene, ela estava desesperada porque ninguém descobriu o que a irmã dela tinha. Isso me deixou um pouco encafifado, porque se você vai no médico e não descobre a doença, se você não participa dessas coisas, não sabe nada sobre isso, o Rodrigo chegou aqui, irmão da Rosana. Se você não conhece nada sobre o espiritismo, você procura médico, né? Procura o médico e não deu resultado nenhum, você fica doido da vida, né? Essa é mais ou menos a história de muitas pessoas que procuram o espiritismo, tá? O camarada fica se sentindo mal e ele vai nos hospitais, vai nos médicos e os exames não dão nada. Sim, não deu nada, doutor, mas eu estou com dor de cabeça. Sim, mas nós já fizemos todos os exames e não achamos nada. O camarada vai fazendo exame, vai passando de um médico para o outro, trocando de especialista se puder, vai para cá, vai para lá, vai para outra cidade, vem para São Paulo, né, quem está no interior, e não descobre nada. Tá? Um dia ele começa, evidentemente, a procurar a ajuda de Deus. E ele vai bater na casa de um monte de situação aí. Igreja católica, igreja não se sabe quais, evangélica, vai para Umbanda depois vai para não sei aonde, vai na casa espírita também. Se for o caso, ele vai acabar ficando numa casa espírita por causa da dor que ele está sentindo. E aí ele acaba descobrindo, pela pior forma possível, que ele é médium. Isso não é novidade para ninguém, né? Inclusive daqui, entre nós que estamos agora nessa reunião. Como ela está aqui, nós podemos falar dela, tá? Não é mal, vamos falar dela. A Daniela chegou aqui também bem atrapalhada, tomando muita medicação, passando por médicos, sei lá quantos que ela já deve ter passado na vida, que eu nunca perguntei. Mas quando ela percebeu que era médium, a coisa começou a melhorar. E a coisa se equilibra, ela vai se equilibrando, tá? Você consegue viver com um certo equilíbrio, com bastante satisfação com a mediunidade, desde que você, evidentemente, esteja trabalhando do modo correto. E qual que é o modo correto? Primeiro, o protagonista da reunião é o desencarnado. Nós não podemos confundir, tá? Porque isso é muito comum. Um amigo está doente e ele vem para a reunião e nós queremos, é lógico, que ele se cuide. Mas primeiro nós temos que saber que o cara que está realmente sofrendo e realmente com doença, não é ele. Então eu quero ajudar a pessoa, né? Eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar a minha namorada, quero ajudar o meu cunhado. Mas é a proximidade. E isso é normal. Só que você vai ter que ir lá no Mojim. Você vai ter que ir lá assim. Você. Tá bom? Senão não dá. Quando começa, não para mais essa interferência. Tadinha. Bom. Cuidando bem do espírito desencarnado, ele vai ser realmente despertado. Então nós estamos fazendo um resumão aqui de tudo que nós conversamos nas últimas 4 semanas, que é importantíssimo, tá? Você não saber como ocorre a comunicação e qual o objetivo do tratamento mediúnico, quem é o cara que interessa para nós numa reunião,
faz com que a maior parte das casas que nós já conhecemos, já passamos por elas, se atrapalhem, se não em todas, na maioria das reuniões que essas casas administram. Existe uma troca, uma confusão. Quem conhece um pouco de direito, tá? Aqui nós temos o Henrique e tudo mais, nós sabemos que confusão é um termo técnico quando as coisas se confundem uma com a outra. Então você vai ver que é muito comum as pessoas trabalharem para a plateia encarnada. Se você imaginar que a plateia desencarnada são milhares de vezes maior do que a dos encarnados, você talvez comece a mudar, mesmo que você queira trabalhar para a plateia. Já é um começo, torto, mas é um começo. Porque as pessoas recebem os amigos, recebem as pessoas que vão na casa espírita, e aí as pessoas fazem doações, as pessoas põem um pouquinho de dinheiro na caixinha ali para pagar a conta de luz, e aí tem as pessoas que põem um pouquinho mais de dinheiro, de repente você abre a caixa da contribuição, você vê nota de 50, nota de 100, quer dizer, a coisa começa a tomar um outro rumo, que não é bom, não é saudável. Então, passa a ser uma situação mais, não vou dizer mais, mas começa a ter um viés material. Esse viés material acaba cuidando dessas pessoas que trazem dinheiro para a casa espírita com interesse no encarnado, em agradar o encarnado. E quando você quer agradar o encarnado, você pisa na bola com o cara que é mais importante da reunião, que é o desencarnado. Ele é o cara importante ali, porque ele é que foi trazido para perto da mediunidade por autorização divina. Tá? Por exemplo, o cara está com o espírito lá atrapalhando ele. Está causando lá uma perturbação, está causando um desconforto. Muita gente vai na casa espírita e pede para o dirigente, pede para a pessoa, pede para o médium. Olha, eu vim aqui para você retirar esse espírito de perto de mim. Sabe? Meio que mais ou menos assim, espantar esse cara daqui. Tire esse encosto de perto de mim. O cara não está entendendo que a gente não tira espírito de ninguém. A gente trata do espírito. A única diferença que tem dele para você, minha irmã, meu irmão, que veio pedir nessa situação, nessa circunstância, é que você tem corpo de carne e ele não. Só essa a diferença, inclusive porque ele está vivendo as mesmas agruras do cara que está na carne. Então você tem que convencer as pessoas a que elas entendam o que está nas entrelinhas. Vocês se lembram disso aí? O problema é que você tem que entender o espírito da letra. E se você... o costume que a gente tem de atuar lendo um texto e pegando aquele texto de modo cru, você não entende o que o cara estava querendo dizer. Então por que ninguém ou pouca gente entende o que Jesus disse? Porque fica lendo só o que está escrito. E essa é uma das razões pela qual Jesus não escreveu uma linha, uma palavra. Ele deu exemplo. Então vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Você vê o que eu estou fazendo, faça do jeito que eu estou fazendo. E procure não ficar se atendo ao que está na letra apenas. Então você tem informações muito importantes, por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento. Agora, se você der uma olhada com um pouco mais de carinho no Velho Testamento, você vai ver o tamanho dos absurdos que foram feitos em nome de Deus. Né? O principal deles, o mais doido que existe, é contra a vida. Né? As pessoas acreditarem que por conta da época que se vivia lá, Deus falou com o camarada e Deus mandou matar alguém, é uma coisa tão louca que você vai conversar o que com uma pessoa que acredita nisso? Nada. Né? O que você pode conversar com uma pessoa sobre isso? Deixa ele no estágio que ele está. Né? Porque a gente não é superior a ninguém. Apenas as pessoas têm uns estágios aí diferentes do nosso. Né? É claro, essa mania que certas crenças cristãs aí, práticas cristãs têm de chamar Deus do Deus dos exércitos, é um negócio muito louco. Né? Eles estão esperando até hoje um Messias. Os judeus estão esperando até hoje um Messias, né? Com exército, com espada, para dominar o mundo. Uma outra parte que é cristã, que não tem nada de cristão nessa história, acha que Deus é um senhor de exército.
que quando ele nomeou ou proclamou em algum momento lá, que eles acreditam até nisso, né, que Deus falou com fulano e falou que aquele é o povo escolhido, que eles iam herdar a terra, eles estão até hoje doidos. Nesse meio tem um monte de cristão que lê mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Né? E a gente sabe que cristão é um cara que segue Cristo, não é óbvio? Igreja evangélica é a igreja que segue o Evangelho de Jesus, não é óbvio? É óbvio. Só que a maior parte deles fala sobre o Velho Testamento. Porque no Novo Testamento não tem fundamento para um monte de coisa que eles fazem. Mas o que acontece nessa situação? Nós temos um monte de conhecimento, tá? Um monte de coisa escrita, e nós não nos preocupamos em descobrir o que o cara quer dizer com isso. Mesmo que o texto nos pareça claro, é importante entender, perceber, o que é que ele quer dizer. Será que é isso mesmo que eu estou pensando? E aí a gente vai se embolando e vai vendo casas espíritas trabalhando de uma forma muito diferente do que na verdade está no próprio kardecismo, ou no livro de André Luiz, ou no livro de Emmanuel. Então, esse preâmbulo é porque quando você tem uma pessoa que está passando mal, ela é médium, e você percebe que tem um monte de espírito perto dela, tá? Aconteceu isso com as nossas amigas lá do interior, voltando ao caso em tela, você percebe o seguinte: você é médium, psicofônico, a sua irmã é médium, você trabalha numa casa espírita, por que você não está tratando da sua irmã na mediunidade? Né? Então você fica preocupado com isso. Bom, primeira coisa que pode acontecer: a minha irmã não está bem e está na casa dela. Tá certo? Eu vou na casa espírita e trato, por exemplo, não estou dizendo que é o caso lá, mas eu já vi isso, eu só trato de pessoas que estão aqui na casa espírita. A pessoa não veio aqui, ela tem que vir aqui. Não, ela não tem que vir aqui. Ela não precisa vir aqui. Não foi isso que Jesus ensinou. Ou eu vou até ela, então quando você fala vá até a pessoa, por exemplo, leva um doutrinador, você é médio de psicofonia, vá lá na casa dela e trata dela. Não, não pode. Quem falou que não pode? Dirigente de casa espírita. Aí os caras dizem o seguinte: não tem recurso numa casa simples, como tem numa casa espírita. E aí nós vamos fazer aí uma nova lembrança, tá legal? O que vocês que estão aqui me ouvindo, me vendo, acham que é mais certo? Uma casa, você numa reunião dentro de uma casa espírita, tá bom? Com uma mesa com 10 médiuns, 30 pessoas na assistência, todos um observando o defeito do outro, a roupa do outro, o decote da fulana, a mini saia da ciclana, as pulseiras do ciclano, né? O bate-papo no fundo da sala. Esse lugar tem mais Jesus do que numa residência com 3 pessoas fazendo a caridade e tratando do assunto verdadeiramente ali, sem se preocupar se a pessoa é pobre, se ela cheira mal, se ela tem decote. Aonde que tem Jesus mais nessa história? Na reunião pequena. Porque ele foi bem claro: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Não adianta você falar essa casa é de Jesus. Não é assim? A casa espírita aqui é casa espírita Jesus Cristo. Muito bem. Adianta pôr o nome da casa Jesus Cristo se aqui a gente cobra uma consulta, a gente cobra. Olha, para você ter uma ideia, aqui perto da minha casa, não sei se a Daniela e o Henrique conhecem, aqui perto da minha casa, no Jardim Suzana, tem uma casa espírita chamada não sei o que André Luiz. Eu não sei nem se é doutor André Luiz, um negócio assim. Para vocês terem uma ideia, eles vendem a garrafinha de água de meio litro fluidificada. E provavelmente eles ganham a aguinha, a garrafa d'água. Tá? Então olha o ponto que nós estamos chegando. Provavelmente essa casa espírita recebe a água de doação, o que não importa muito também, tá bom? Que ela poderia receber ou poderia comprar e pagar até mais caro, isso não interessa. Se você coloca uma água
para fornecer para alguém que frequenta a sua casa, olha, meu amigo, pelo amor de Deus, se você tem condições de comprar essa água, muito bem, mas pelo amor de Deus, você não vai cobrar, né? Nem a garrafa d'água e muito menos a garrafa d'água fluidificada, porque aí você coloca lá, sei lá quanto, por quanto que eles vendem, mas não importa, se fosse 10 centavos tá errado. Então, numa casa dessa, aonde tem mais Jesus, na opinião de vocês? Numa casa espírita que vende a água fluidificada? Ou eu pegar um médium psicofônico, por exemplo, a Daniela, e socorrer uma pessoa lá na casa dela, ou no hospital, ou dentro do carro, ou no estacionamento do supermercado, que nós já fizemos tudo isso, né? Ou socorrer a pessoa que acabou de desencarnar e nós estamos lá no velório e eu percebo que a pessoa está ali desesperada, tem um médium perto. Escuta, gente, vamos nos afastar, vamos sentar ali e vamos atender esse espírito. Aonde que tem mais Jesus? As pessoas têm medo. Eu não sei de onde elas criaram esse medo. É lógico que você não vai poder fazer uma situação dessa com qualquer pessoa. Você não pode pegar qualquer médium, você não pode pegar qualquer doutrinador. Sabe por quê? As pessoas têm que ter evangelização. Essa situação de trabalhar só na casa espírita, fora da casa espírita não pode aplicar passe, fora da casa espírita você não pode trabalhar com a mediunidade, fora da casa espírita isso, fora, não pode nada dentro da casa. Mas escuta, gente, é fora da casa espírita que eu vivo. Eu não vivo dentro da casa espírita. Não existe médium que só é médium dentro da casa espírita. O médium é médium 24 horas. Você trabalha quando você vai dormir, seu perispírito desdobra, você vai para trabalhos. Você pode perceber, dificilmente alguém lembra de todos os sonhos que ela tem, do desdobramento. Dificilmente a pessoa lembra da metade deles. Dificilmente a pessoa lembra de um. Você acorda no meio da noite, acabou de deu 5 minutos, você foi no banheiro, quando você tenta lembrar dos sonhos, você já fala, o que eu estava sonhando mesmo? Você não lembra mais. Por que você acha que isso acontece? Porque você estava em trabalho, você estava ajudando alguém, você estava se encontrando com alguém em perispírito. E essas coisas, muitas vezes, não é bom você lembrar o que aconteceu. Sabe? Não é bom você lembrar como estava a pessoa, para que você, em vigília, acordado, você não se confunda com um monte de coisa. A gente trabalha até quando a gente vai dormir, porque quem é que dorme aqui? O corpo de carne. O espírito não dorme. O espírito trabalha ou está ativo 24 horas. E o médium? É médium 24 horas. Claro, precisa do organismo para ter mediunidade funcionando. Mas quando o espírito desdobra durante o sono do corpo, ele está ligado ao corpo de carne. Por isso que ele tem visões. Muitos de nós conseguimos ver algo que daqui 2, 3 dias, uma semana, 10 dias acontece e fala, pô, já sonhei com esse troço aí. Né? Não é assim que se chama déjà vu? O que é o déjà vu? Algo que você sonhou e de repente, num certo dia, você se vê na mesma situação e fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu conheço esse lugar, nunca vi essa pessoa e já vi ela antes. Eu já a vi antes. Não é? Déjà vu. Desdobramento quando você está dormindo. Esses de você ver o futuro são um pouco mais raros, mas é comum você ter uma noite, praticamente é impossível durante a noite você não ter um sonho. Por quê? Porque o espírito está acordado, gente. Está trabalhando, está desdobrado por aí. Entendeu? Então ele vai para um monte de lugar. Por isso é bom sempre fazer uma prece antes de dormir para que você vá para um lugar bom, vá aprender alguma coisa, vai ajudar alguém, né? Vai trabalhar com os mentores e assim por diante. Mas aí o camarada vai numa casa espírita que coloca tanto medo no médium, tanto medo, que ele não consegue fazer hoje em 2022 o que ele fazia no ano 0 de Jesus. 2000 anos atrás você curava, hoje você não cura mais. Como que isso é possível? Quem sabe responder isso? É possível um cara que podia curar 2000 anos atrás não poder curar hoje de novo? Quem quiser pode abrir o microfone. Talvez, conforme as outras reencarnações, ele veio criando alguns débitos, não progrediu e com isso ele pode estar um pouco tampado nessa questão mediúnica.
Não. É que nós estamos falando aqui é o seguinte, ó. É exatamente a ideia que você falou, é a ideia que as pessoas acabam, muitas pessoas acabam pensando nisso equivocadamente. Quando você tem uma situação de cura, tá? De cura, ela é proporcionada principalmente pela sua evangelização. A condição de cura independe da sua mediunidade, por exemplo, de efeito físico. Porque o efeito físico é uma coisa e médio de cura é outra. O médio de cura pode ser utilizado junto com o médio de desdobramento para que ambos se desdobrem com aquele recurso do ectoplasma do médio de efeito físico e vá a algum local distante tratar de alguém, ou mesmo aqui perto. Então, o médico que tem a mediunidade de cura usa o ectoplasma do médio de efeito físico e atua no corpo de carne, com o espírito desencarnado. Nós não curamos mais como curávamos há 2000 anos atrás, porque falaram para nós que não pode. Sabe por quê? Porque curar, ele advém da prática do amor e da caridade. Todos encarnados podem curar. Só basta ele fazer uma prece, por exemplo. Então você estava com uma dor no ombro. Tudo bem. Você estava com uma dor no ombro. Aí você vem aqui na casa espírita, eu aplico o passe e a sua dor do ombro passa. Não é? Eu não curei a sua dor no ombro física. Eu ajudei pelo passe o espírito desencarnado que estava perto de você. Então, para você entender por que eu curava antes e não curo agora, você tem que entender que a maior parte das doenças que a gente curava não eram causadas pelo próprio corpo de carne da pessoa, era causada por espírito desencarnado. O nosso corpo, sendo bem tratado, ele não produz doença. Mas nós temos um monte de doença. E uma grande maioria, uma grande quantidade dessas doenças, um grande número dessas doenças, melhor dizendo, é causado por espírito desencarnado. Aí o camarada, por exemplo, vou te contar o seguinte. O cara é cego, tá bom? O cara é cego. Ele está sentado lá na escadaria do templo e passa um camarada chamado Pedro. Depois da crucificação, passa o Pedro. E o camarada, eu inverti um pouco, mas vamos dizer que seja cego, tá? Que era na verdade um aleijado. Mas ele é cego. O camarada fala para ele assim, olha, eu não tenho nada para te dar de dinheiro, mas o que dou, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Né? Ele falou com o aleijado e falou para ele, levanta e anda. O aleijado levantou e andou. Então vamos lá. Se o corpo de carne desse cara não tivesse condições físicas e orgânicas de se movimentar, como por exemplo um cara paralítico por uma doença de paralisia infantil, adiantaria Pedro falar para ele levanta e anda? Não. O cara levantou e andou porque era uma doença espiritual, era um espírito que estava com ele. O espírito foi afastado, ele levantou e andou. Tá certo? Bem, presta atenção. O camarada, Mariana Prado está conosco, tá bom? Se ela estiver ouvindo a gente, vendo, tá tudo bem. O camarada que eu estava dizendo, boa noite, estou sim, boa noite. Oi, Mariana, tudo bem então? Bem-vinda, viu? Nós vamos dando sequência aqui, fica tranquila. O camarada tá lá com a situação então de doença, tá bom? Essa doença, ele não sendo médium, ele não sabe a origem dela, então ele vai levar no médico, tá? Então vocês sabem o seguinte, pela lei divina, tudo tem que ser lei natural, tudo, não tem conversa, tá? Só que tem leis que nós desconhecemos porque ainda não estão nesse mundo aqui, é no mundo muito superior. Tá bom? Então, para a gente discutir a maior parte das coisas que Jesus fazia, é um pouco complicado. Só o que ele fazia aqui na Terra, quando ele estava aqui entre nós, ele foi bem claro, vocês podem fazer tudo o que eu faço. E ele curava.
E quando Paulo, por exemplo, foram atender pessoas para curar, eles curaram. Eles têm alguma coisa de especial, de melhor do que você e eu? Tem ou não? Vamos fazer o positivo ou negativo aí. Tem ou não tem? Ou balança a cabeça? Não tem, porque você não sabe quanto tempo você existe. Quem disse que você que está aí, olhando para mim agora, me ouvindo, não é um espírito mais velho do que Paulo? Por que é importante você saber se você é mais velho do que Paulo ou não? Porque o tempo em que você existe como espírito te dá experiências. Experiências te dão desenvolvimento moral e intelectual. E te dão conquistas. As conquistas do espírito não se perdem porque você passou 2022 anos. Não se perdem. Então, se Paulo curava em 2030 e pouco, ou no ano de 35, 40, 50, sei lá, certamente se ele tiver encarnado hoje, ele cura também. Ah, mas então, por que eu não curo? Porque você não tentou. Fala a verdade para mim. Você, pensa aí com você. Você acha que você é um cara, uma moça, uma menina, uma mulher, que pode curar alguém? Sim ou não? Você se acha capaz? Você se acha com a possibilidade de curar alguém? Sim ou não? Cada um de vocês. Balança a cabeça aí para sim ou não, gente. Sim. Não mente, não. Fala a verdade. Não é... Tem que ser sim. Não. Então, tem que ser sim ou não. Não pode ser mais ou menos. Você tem que ter uma opinião. Se eu pegar o Henrique hoje e trouxer ele aqui para casa, Henrique, tem uma pessoa aqui passando mal, você pode curar essa pessoa ou não? Pode balançar a cabeça. Uma parte motivadora diz que sim e outra parte diz que não. A parte que diz não, por que a parte que diz não pode prevalecer? Porque parece que isso é uma coisa, não sei dizer, nunca foi me falado isso, ensinado isso. Sabe? Você sabe por que acontece isso? Porque nós nos sentimos devedores, nos sentimos espíritos falhos, espíritos inferiores, espíritos pecadores e assim por diante. Vê que eu estou usando as palavras indo para a antiguidade, tá? Entendeu? Porque todos os camaradas que cuidaram do cristianismo, das igrejas, nos convenceram de que a gente não podia fazer isso. Então veja bem, durante 2022 anos, desde Jesus, depois que Jesus desencarnou, depois que Jesus foi crucificado, nós só ouvimos pessoas dizendo não. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode curar, você não pode aplicar passo, você não pode ser médium. Como se a igreja controlasse quem pode ou não ser médium, porque eles não admitiam a mediunidade. Então eles admitiam aquilo que eles falaram que é certo. E não é certo você tentar curar alguém, isso é feitiçaria. Você morria. Em determinado momento, quem tentasse fazer isso ia para a fogueira. E todos os seus bens, toda a sua riqueza e de todos os seus parentes eram tomados para a igreja. E se você fez e os seus parentes não fizeram, mesmo assim eles perdiam tudo e não morriam, mas você ia para a fogueira. Você quer uma coisa que doutrina mais do que esse tipo de lei? Porque a igreja fez lei no mundo, tá? Ela fez as leis do mundo. Ela, volto a comentar, a igreja punha e tirava reis, rainhas e príncipes. Eu comentei isso na quarta-feira lá na casa no centro. Prestem atenção na história de Lutero que vocês vão entender naquela época. O povo de determinado país, qualquer que fosse católico, né, da igreja cristã, qualquer um que era da igreja de Roma, qualquer país que era vinculado a ela na crença, o povo não pagava imposto para o seu governador.
pagava para a igreja dentro do país, recolhia aquela igreja, recolhia e repassava uma parte para o governo. Então, presta atenção. O que uma doutrina dessa faz com o camarada que curava? Se você fizer isso, e tinha gente da igreja para tudo quanto era canto, tá? Para tudo quanto era canto, tinha gente espionando a vida dos outros. Não escapava ninguém, tá? Leiam o livro Paulo e Estevão que vocês vão entender melhor. Todo mundo era vigiado. Você quer um negócio que doutrina mais do que você dizer e saber que com certeza o meu vizinho, que também fazia cura, foi para a fogueira porque curava as pessoas. As pessoas iam para a fogueira quando curavam as pessoas. Que é um absurdo maior do que esse. Então você veja, quando Jesus curou, lá na parábola da casa dividida, o que os caras fariseus falaram para ele? Quando ele curou o cara que foi levado assim, todo doido e não sei o que, sai dele, saiu e tudo mais. Eles falaram, ele cura por Beelzebu. Essa história é de lá, gente, do Sinédrio, porque eles entraram na igreja do caminho e tomaram conta da religião. E a partir de lá, de antes de Cristo e durante Cristo, eles foram entrando na igreja do caminho e foram transformando todos nós. Não pensa que você não estava perto ali não, viu? Naquela época. Foram doutrinando todos nós. Nós vivemos 2000 anos de terror, de medo de morrer. Você desaprendeu a curar? Não, você só não pratica mais. Esses dias nós tratamos de médium aqui na casa e aqui, lá no centro. Então nós temos médios aí que não estavam trabalhando há 2 anos. A gente tem um receio, né? Pô, não estou trabalhando há 2 anos, não sei como está a minha mediunidade não. Olha, o que você tem que se preocupar é que você continue se evangelizando. E evangelização não é ler livro. Ler livro é conhecer o evangelho. Saber o que Jesus ensinou. Evangelização é praticar o ensinamento de Jesus. Tá bom? Tem casa espírita aí que tem um grupo lá, uma pessoa que faz a evangelização de crianças. Não, você não faz a evangelização de criança não, meu irmão. Você lê o evangelho para as crianças. Você lê o evangelho para as pessoas. Quem evangeliza a pessoa é só a própria pessoa. Ler o evangelho para os outros não evangeliza nem você. Não adianta você ler o evangelho toda a reunião mediúnica que começa, tá certo? Porque você não está se evangelizando e não está evangelizando ninguém. Você está pondo a pessoa em contato com aquilo. Você só se evangeliza quando você pratica o evangelho de Jesus. Aí você adquire experiência. Aí você forma psiquismo. E aí você completa o psiquismo e vira um médium de tudo quanto é tipo que você vai passar. Você já passou por tudo quanto é mediunidade, tá bom? Eu sou um médium sonambúlico, que é a questão da intuição, mas eu já fui médium em outras encarnações, já fui psicofônico, eu já passei por tudo isso aí. Tá? Por isso que se diz no Espiritismo que a mediunidade do futuro é a intuição. Não é porque não vai precisar de médium de psicofonia. A mediunidade do futuro de cada um de nós é a intuição, é intuitiva. Por quê? Porque você vai passando por todas as mediunidades e vai ganhando experiência. Até que você tenha tanta experiência que você vai ter a mediunidade intuitiva para poder passar as coisas que você aprendeu. Vocês podem perceber o seguinte, muita coisa que eu falo para vocês, eu pego do meu arquivo mnemônico. Eu não tenho essa condição que vocês estão vendo aqui. A condição de eu passar essas coisas para vocês é pela mediunidade sonambúlica. Procura na codificação. Eu não vou falar para não dar tanta moleza. Procura na codificação onde que fala sobre sonambulismo. E verifica o que o Kardec falou, os espíritos falaram para o Kardec, ele passou para o livro, como é que um sonambúlico, a mediunidade sonambúlica, ele chama de sonambulismo, como que funciona? Tá? Que a pessoa com sonambulismo, com a mediunidade sonambúlica, que a gente chama de mediunidade sonambúlica para melhorar o entendimento, o sonambulismo, o sonâmbulo, ele, em atuando, ele vai demonstrar muito maior conhecimento do que aquele que você imagina que ele tenha no dia a dia. Tá? Porque eu não vou ficar falando desse jeito que eu estou falando aqui, palestrando para vocês o dia inteiro, porque isso não tem cabimento.
Ao contrário, durante o dia eu sou muito brincalhão. Eu gosto de alegria, tá? Se for possível, com piadas edificantes, eu faço piada o dia inteiro. Tá bom? Mas na hora de falar as coisas, eu tenho um conhecimento, como você também tem, que é seu, que você já trouxe para essa encarnação. Quando você faz contato com esses livros, com essas coisas que nós lemos, com a codificação, você só faz do livro que você está lendo, tá bom? Você vai fazer um link do que você está lendo com o arquivo mnemônico. E ele abre a portinha sua. É daí que você vai entender que um monte de gente tem dificuldade para ler André Luiz, mas quando você leu a primeira vez, você fala, pô, mas peraí, eu entendi tudo. Será que eu sou tão inteligente assim, os outros são burros? Não, é que você já leu isso antes, você já tem experiência sobre isso. Então, para você curar, para você sair da sua casa e ir tratar do seu irmão, da sua mãe, do seu tio, lá onde ele está, não importa onde ele esteja, você não precisa de autorização, gente, de ninguém. Quem autoriza você a fazer isso é Deus e Jesus. Então, quando você está numa casa, como por exemplo, na quarta-feira nós atendemos, graças a Deus, com muita honra, eu e o Júnior atendemos o Jonathan e o Bernardo. Nós estávamos em 4 encarnados. Tá? Nós tratamos de situações lá absolutamente complexas. Altamente complexas. E deu tudo certo. Então precisa você ter uma casa cheia, lotada de gente. Aonde que tem mais Jesus? Em qualquer lugar. Quando ele fala, por exemplo, aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Você quer uma companhia melhor do que Jesus para você tratar de uma pessoa? Você quer? Você prefere estar com Hélio do que estar com Jesus? Não, isso é absurdo. Compreendeu? Não importa qual é o médico que está perto de mim, o que importa é Jesus. Porque ele não falou para nós onde 2 ou mais encarnados estiverem. Ele não falou onde 2 ou mais desencarnados estiverem. Ele não falou onde tiver um encarnado e um desencarnado, eu estarei lá. Ou 10 desencarnados e 5 encarnados. Ele falou 2 ou mais. Então eu posso estar eu aqui na minha casa sozinho, com o meu mentor aqui atrás, e eu e meu mentor em nome de Jesus. Eu faço uma prece, ergo a mão e mentalizo a pessoa. No dia seguinte ela fala assim, cara, eu estou muito melhor, o que você fez? Fiz nada, fiz uma prece para você. Só que eu acredito nisso, entendeu? Então, respondendo a tudo que o Henrique também ficou em dúvida ali na resposta dele, é isso. Você tem que aprender, reaprender, não as coisas de cura. Você tem que reaprender a acreditar em você. Acredite em você. Confia em você, que você não é um espírito novinho, que começou a ser espírito agora, que você nasceu agora há 2000 anos aqui na Terra como espírito, antes você era princípio inteligente. Mentira! Nós viemos de um monte de lugar, já passamos por um monte de experiência, tá bom? Não tem ninguém novinho aqui, tá? E temos muita experiência. Então você tem que confiar em você e ter fé em Deus e Jesus. Acabou. Acabou. E vai para cima. Não deixa a pessoa sofrendo, não. Porque se você ficar dependendo da pessoa estar dentro da casa espírita para você tratar dela, quer dizer que ela está condenada a sofrer porque ela não tem a mesma crença sua? Então o cara que não é espírita e não está na minha casa espírita, lógico, né? Se ele não é espírita, ele não vai vir na casa espírita. Ele está condenado a sofrer? Minha mãe não é espírita. Tinha um problema seríssimo no joelho, apliquei passe nela, ela deu pulo de alegria e nunca mais teve dor no joelho. Era espírito. Não precisou ter visão, eu não precisei ouvir o espírito, não precisei nada, eu sabia que era espírito. Minha mãe não tem problema no joelho. Né? Foi no médico, não tem nada, é espírito. Apliquei passe na minha mãe, ajudou o espírito, ele foi embora, foi desligado. O pessoal levou ele embora, minha mãe ficou curada. Então é isso, gente, a cura pela mediunidade. Todos nós temos algum grau de mediunidade. Todos nós podemos curar com a nossa mediunidade. E não necessariamente através da psicofonia. Mediunidade. Qualquer que seja a sua mediunidade. Tenha fé em Deus e Jesus. Convide Jesus para estar com você. Confie em você. Se você não confia em você agora e quiser confiar em mim, confie em mim. Nenhum cara aqui
é inexperiente. Nem as meninas, nem os meninos. Não importa o problema que você tenha. Tá? Porque não existe médium que seja espírito novo. É simples. Se você não é espírito novo, você tem experiência. Se você tem experiência, você adquiriu virtudes. Se você adquiriu virtudes, ninguém tira de você nunca. Você pode matar uma pessoa que a sua virtude de caridade não vai acabar. Parece uma doideira, né? Como é que o cara que tem virtude de caridade matou alguém? Não interessa. Ele pode ter matado por um monte de motivo. Né? Ele pode ter matado alguém porque ele chegou em casa e viu que um ladrão ia entrar e estava a filhinha dele dentro de casa. Esse cara entrou armado na minha casa, vai matar minha filha. Dou uma cadeirada na cabeça dele, ele bate a cabeça na parede e morre. Matei uma pessoa. Eu deixei de ter a virtude da caridade? Não. É simples. Você conquistou, ninguém tira de você. Tá bom? Ninguém tira a virtude, ninguém tira a conquista do espírito. Nem Deus e nem Jesus, muito menos. Se você trabalhou para conseguir aquilo. Então, por exemplo, uma das outras coisas, mediunidade não é doença. Mediunidade não é doença. Ninguém vai pegar a sua mediunidade para si mesmo. Você tem que saber trabalhar com a sua mediunidade. Você tem que ter mais coragem. Nós falamos agora há pouco, não sei lá quanto tempo, nesse ano, que nós tivemos aí o ano de 2020, 21 e 22. Tá? Então nós viemos aí na fé, na esperança e agora em 2022 é o ano da coragem. Você precisa ter coragem. É o que nos falta, porque nos colocaram medo. São 2000 anos colocando medo em nós. Tá? Então você pode, aí na sua casa, aí no seu grupo, fazer as mesmas coisas que o Hélio faz aqui, se é que o que o Hélio está fazendo é de se admirar por vocês. Eu criei uma casa espírita dentro da minha casa, eu moro aqui. Irmão, você é louco de ter uma casa espírita na sua casa? Eu não, eu estou muito mais feliz hoje do que quando eu frequentava a casa espírita só fora da minha casa. Olha o que a casa espírita faz conosco. Coloca medo em nós de termos um grupo de estudo dentro da residência. Então o que é o evangelho no lar, gente? Não é estudo do evangelho. Não é uma reunião mediúnica, onde todo mundo se senta, se concentra, faz prece e lê um texto. É reunião mediúnica. Bom, se aqui nós temos uma reunião mediúnica e dentre nós, encarnados, tem um psicofônico, um doutrinador, por que a gente não pode cuidar dos espíritos? Vamos cuidar dos espíritos. Toca o pau. Pode perguntar para qualquer família que trabalha aqui na casa se durante a pandemia ela não tratou de espírito na casa dela e ela se sente bem melhor. Na prática. Pode perguntar para qualquer um em segredo. Vai lá no WhatsApp, pergunta lá e vê a resposta que você vai ter. Tá certo? Nós temos pouquíssimos minutos. Mas vocês podem abrir o microfone aí que a gente, se não puder responder agora, a gente anota. Tá bom? Hélio. Quem é? Oi, Rosana. Oi, Rô. Hélio, tem a ver também, assim, o tanto que a gente exerce, trabalha também a mediunidade ao longo dessas encarnações, ao longo... É que o seu áudio está um pouquinho estranho. Como é que é? A gente exerce? Como é que é? Tem a ver também com o tanto que a gente exerce a mediunidade ao longo dos milênios, assim. O tanto que ela é capaz, o que a gente é capaz, ou é falta da gente acreditar na gente mesmo? Não, veja bem, porque é o seguinte, por exemplo, você fazer curas que você pode fazer pela prece, você não precisa necessariamente ter sido médium antes. Tá? Você pode ter a virtude da caridade sem nunca ter sido médium. É uma coisa que parece contraditória? Parece, mas na verdade a mediunidade não é o primeiro item que você tem que ter para, por exemplo, curar uma pessoa através da prece. Qualquer pessoa pode fazer uma prece sincera, e a prece sincera cura. Tá? O que está acontecendo conosco é que nós paramos de acreditar que a gente pode curar. Lá na codificação, podem ler lá que vocês vão ver, o dia que a medicina juntar à ciência dela, da medicina, o conhecimento espírita, não tem mais doença no mundo. Não terá mais doença. Então é falta de nós praticarmos agora, tá? Você pode não conseguir na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, você vai conseguir curar, você vai melhorar a vida da pessoa. E você vai desligar o espírito que está com ela se você fizer uma prece sincera, que é na verdade o passe. O que é a prece que a gente faz daqui no grupo às 9 horas da noite? Um passe à distância. E o que é o passe quando você está dentro da casa espírita? Né? Uma prece. É uma prece sincera. Tá bom? Tudo certo com vocês aí?
Bom, às 9 horas nós temos prece no grupo, tá bom? Então, a hora que a gente encerra aqui, a gente dá um tempinho aí, depois das 9, uns 5 minutinhos, tá bom? Para a gente poder, unidos em prece, cada um no seu canto, na sua casa, fazer prece para esses irmãos que estão aí com problema. No caso, por exemplo, do que nós usamos hoje como exemplo, né, de novo, foi a irmã da Jussara que está precisando de ajuda. Irmã da Jalene, que é a Jussara, que está precisando de ajuda, tá bom? Combinado? Tudo certo? Então vamos fazer uma prece para a gente encerrar? Então é assim, ó. O que é a prece? A prece é quando você coloca o seu pensamento, o seu coração, o seu sentimento num pedido para Deus, para Jesus, para os mentores, para ajudar alguém, para agradecer ou para ajudar você mesmo. Ela não existe fórmula. Você não precisa rezar uma Ave Maria, você não precisa rezar uma Caritas, você não precisa rezar um Pai Nosso. Porque não depende do que você vai falar. Depende do sentimento que você vai pôr na fala. Você pode ter decorado 20 preces, 20 orações, 20 rezas. Se ela não estiver saindo com sinceridade do fundo do seu coração, ela não chega a lugar nenhum. Então nós vamos pedir com o pensamento em Deus Jesus. Que os nossos irmãos trabalhadores de Deus Jesus possam ir em encontro a esses irmãos necessitados, os envolverem nos bons recursos e procederem com a cura. Porque Jesus nos garantiu que podemos fazer tudo o que Ele faz. E nós agradecemos a Deus Jesus, mais uma vez, e aos irmãos que aqui compareceram. Que Deus e Jesus os ampare e os proteja, e que os nossos irmãos, amigos e parentes que estão necessitados de tratamento, tenham o tratamento necessário para a sua saúde, se recuperem e possam em breve estar de volta nas suas atividades, cuidando das suas atividades familiares e também das atividades mediúnicas, para ajudar os próximos. Que Deus e Jesus ampare e proteja vocês todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem aí? Podem ligar o microfone para a gente se despedir. Obrigado, gente. Obrigado, Júnior, Marli, Rosana, Daniela. Boa noite a todos, bom descanso. Cláudia, Bernardo, Jonathan, que eu sei que está aí do lado. Valeu, Henrique. Tem mais gente aí, tem a Cláudia, a Dona Inês, a Mariana. Né? Boa noite, obrigada. Eu que agradeço, o Rodrigão, os Boa irmãos noite, Rosana e Rodrigo. Fiquem todos com Deus, também. tá? A gente se fala Boa aí. noite. A gente se fala no grupo. Daqui a pouco eu convido o Henrique para o grupo, tá bom? Fiquem com Boa Deus. noite, gente. Obrigado pela presença, pela participação. Beijo a todos. Vou desligando aqui, tá bom? Tchau, Dona Inês. Tchau, mãe.